Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um resumo das obras de Chico Xavier e André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos fazer um resumo dos principais pontos desse livro, com o objetivo de trazer uma linha mestra ali dos principais ensinamentos de André Luiz dentro desse livro. E naturalmente essa exposição ela pode servir para palestrantes espíritas ou para quem quer ter uma noção da obra sem ter que se aprofundar tanto, né? Que às vezes pode ser uma obra com mais de 300 páginas, pode tomar muito tempo de leitura e assim é possível ter essa análise mais sintética dessa obra. Então vamos lá. Eu convido você primeiramente a pegar o material que está disponível aqui abaixo para você fazer um download, porque ele vai auxiliar a gente na composição dos personagens, dos principais contextos de André Luiz ali dentro da narrativa. Então eu convido você a já baixar e já ficar por dentro desse material. Bom, vamos lá. A obra ela se inicia com André Luiz numa instituição do nosso lar chamada o Templo da Paz. Então, esse é onde a obra se inicia. E, basicamente, André Luiz, junto de seu coordenador Jerônimo e mais 2 aprendizes, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, eles formavam uma equipe socorrista que desceria aos planos mais densos, né, inclusive a crosta terrestre, para efetuar um resgate de 5 irmãos que estavam prestes a desencarnar, que eram eles Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide. Então eles estavam se preparando para ir nesses planos mais densos da matéria para poder efetuar esse resgate. E nesse preparo, eles foram no Templo da Paz exatamente para ouvir a palestra de espíritos experientes nessas jornadas de auxílio mais próximo à crosta planetária. Então eles foram basicamente à palestra de um instrutor por nome Metelo. E algo que eu achei bastante interessante da gente comentar aqui é que Metelo, por ser vivenciado nessas experiências de resgate, ele plasma ali naquela palestra que ele tecia um imenso globo dessa substância fluídica, e ali André Luiz descreve que havia imagens vivas, né, de todas as memórias de Metelo nesses seus processos de resgate que ele realizou no astral. Quem tiver curiosidade, leia com mais detalhe, está ali no primeiro e segundo capítulo da obra, que é bastante interessante para a gente entender essa condição plástica, né, do astral. E como a mente ela tem essa capacidade de exteriorizar essas substâncias e de montar esses quadros vivos. E ali Metelo ele vai estimular, incentivar não só a equipe de André Luiz, mas de outros trabalhadores a operar, né, esse serviço de auxílio, esse serviço de caridade para com esses irmãos nas regiões inferiores, né? Bom, depois disso, de ouvir essas palavras de Metelo, Jerônimo conduz a sua equipe para o Santuário da Bênção. O Santuário da Bênção, ele era um espaço mais reservado, que André Luiz comenta, que poucas pessoas iam ali para receber a instrução de mentores de planos mais elevados. E ali eles vão ouvir as instruções do instrutor Cornélio. Cornélio é que vai receber a equipe ali de Jerônimo e André Luiz e vai organizar, né, esse processo de recepção dessas informações para passar para a equipe. E algo que é bastante interessante a gente comentar aqui é que havia ali uma espécie de canalização mediúnica, um processo de materialização desses planos mais elevados, ou seja, um plano que estava acima de nosso lar, para com a esfera de nosso lar. Algo semelhante ao que nós observamos aqui atualmente, né, nas sessões mediúnicas e assim por diante. Então a gente observa que mesmo no astral, mesmo na vida espiritual, existem diversas gradações de densidades e naturalmente
nós não teremos acesso, né, quando desencarnarmos, a todos esses planos de uma só vez. Esse intercâmbio ele é efetuado muitas vezes com esses médiuns que existem ainda no plano espiritual. E na própria obra, Obreiros da Vida Eterna, há numa outra ocasião mais à frente do livro que eles relatam também uma espécie de sessão mediúnica de um espírito que está num plano mais elevado e ele vai se manifestar através de uma médium lá num plano mais inferior, numa zona purgatorial, e que há esse mesmo processo do intercâmbio entre os planos através de medianeiros, né, que são os médios. Isso é bastante interessante a gente notar. Ou seja, não é só do plano denso aqui que a gente está na carne para com o plano espiritual, mas entre os planos espirituais existem esses intercâmbios e espíritos com capacidades mais abertas, capacidades mediúnicas mais abertas, conseguem fazer essa ponte entre esses planos. Vamos lá. Nessa ocasião aqui, no Santuário da Bênção, eles se preparam então para receber esse espírito de um plano superior. E isso André Luiz descreve como se houvesse ali naquele recinto uma câmara de vidro, aonde apareceria esse mentor do plano superior. André Luiz assim descreve a instrução de Cornélio a respeito dessa manifestação. Ele diz assim: projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Então ali, o que eles intentavam? Eles buscavam magnetizar, né, plasmar ali dentro daquele cubo uma paisagem bucólica, bonita, para receber esse mentor que vinha desse plano superior para se manifestar. E além disso, é interessante a gente comentar também que Cornélio, né, nesse processo, ele convida todos ali a elevarem o pensamento, né, em prece, numa condição vibratória mais sutilizada, para receber esse mentor do alto. Senão, eles não teriam condições de fazer essa intercomunicação. E aí André Luiz descreve, né, que depois que eles foram plasmando essa paisagem ali dentro daquele cubo, e logo depois aparece o mentor ali dentro. Ele diz assim: nesse instante, sob os nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, fisionomia simpática de ancião. Apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos. Ou seja, o mentor chamado Asclépios, ele aparece ali, se materializa e se comunica com aqueles irmãos que estavam prestes a adentrar os planos mais densos. Ali ele instrui basicamente o exercício da caridade, ele faz uma passagem de Jesus ali, ele comenta a respeito daquilo, da compaixão com as almas caídas. Essa foi, em linhas gerais, a mensagem do instrutor Asclépios. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma visitada ali, se eu não me engano, capítulo 2, 3, que ele vai estar falando da mensagem de Asclépios. E aí, André Luiz, com seu espírito investigativo, ele vai questionar Cornélios, né, que era o coordenador ali do trabalho, a respeito de Asclépios, sobre a sua origem, a sua condição espiritual e assim por diante. E então Cornélios vai responder, vai dizer assim: pertence a Asclépios a comunidades redimidas de planos dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Ou seja, ele estava ainda nas zonas espirituais da Terra, vinculado ao planeta Terra, mas já nas zonas mais rarefeitas. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Ou seja, pessoal, essa estrutura de vida com o corpo, conforme a gente conhece aqui, com a forma definida, humana e assim por diante, muito provavelmente não existia lá. São outras estruturas, outras noções de forma, né? Disse, né, na literatura espírita, na literatura esotérica, de uma forma geral,
que à medida que o espírito ele evolui, né, ele vai dispensando mesmo esses envoltórios perispirituais com a forma definida, ele vai virando um foco de luz, né? Isso que a gente observa. E aí a gente vê o prosseguimento, né, do instrutor Cornélios, dizendo: já perdeu todo o contato direto com a crosta e só poderia fazer sentir-se por lá através de enviados e missionários de grande poder. Ou seja, a única forma de contactar Asclépios no plano terreno, aqui onde nós estamos, seria por meio de um missionário, de um espírito também de alto quilate, né? Um espírito comum não conseguiria estabelecer essa ponte. E aí a conversa entre eles segue, e o que vale a pena a gente comentar aqui é que Cornélio diz que havia viagens, excursões lá do astral a esses planos mais elevados para compreensão, para visitação e entendimento. E um outro ponto que ele comenta é a respeito da reencarnação de Asclépios, que apenas aconteceria aqui numa missão de benemerência, né, numa missão de contribuir com muitas almas e em intervalos de 5 a 8 séculos, ou seja, esses espíritos eles vêm aqui raramente, né, apenas com missões bem específicas. Então aí termina, né, basicamente essa preparação da equipe de Jerônimo e André Luiz para a equipe de socorristas, conforme está no nosso esquema, para descer ao astral inferior. E a partir dali, nos capítulos subsequentes, a gente vai já observar André Luiz nesse novo contexto, o contexto dos resgates. Bom, André Luiz, então, junto de sua equipe, eles vão até a casa transitória de Fabiano, conforme a gente vai ver aí no nosso organograma. A casa transitória de Fabiano estava localizada num astral médio ali, inferior, um astral inferior, desculpa. Um astral médio a gente vai falar aí do próprio nosso lar, num astral inferior. E a casa de Fabiano, ela era responsável, né, por auxiliar almas que tinham, espíritos que tinham recém-desencarnados. Eles ficavam ali num tempo de adaptação ali no astral. Alguns ficavam e subiam para os planos mais elevados, outros ficavam nas zonas mais baixas. E na obra comenta-se, né, que tinha esse nome de Casa Transitória de Fabiano, porque Fabiano de Cristo, que foi um benfeitor, que trabalhou muitos anos no Rio de Janeiro, ele que fundou essa casa no astral para receber esses recém-desencarnados, por isso esse nome. Uma particularidade dessa casa de Fabiano, que é interessante a gente comentar, é a respeito da sua constituição fluídica, né? Que ela tinha uma condição material, né, mais leve, e isso permitia ela se movimentar pelo astral, ou seja, não era uma edificação fixa, ela se movia tanto verticalmente quanto horizontalmente no astral onde ela estava implantada. Então, quem tiver curiosidade, lê esses primeiros capítulos da obra, principalmente sobre essa parte, que vai ter uma descrição mais detalhada, mas esse é um ponto bastante interessante. E lá, responsável por administrar essa casa era a irmã Zenóbia, conforme a gente vê ali no esquema. Zenóbia que era responsável pela casa. E ali ela recebe, então, a equipe de Jerônimo, que era Jerônimo, André Luiz, a enfermeira Luciana e o padre Hipólito. E Jerônimo, então, explica que ele estava ali para resgatar irmãos que iriam desencarnar em breve e os traria para a casa de Fabiano. E Zenóbia, naturalmente, aceita, né, receber esses espíritos. E também pede à equipe de Jerônimo e André Luiz que contribuam no resgate de um outro espírito, chamado Domênico. Também um padre, tá? Não vamos confundir, mas Domênico também era um padre. Domênico esteve vinculado na vida carnal a Zenóbia. Então, ela estava se preparando para resgatar, que ele estava em condições muito difíceis ali na zona purgatorial, ou seja, ele já tinha desencarnado. E o concurso da equipe socorrista de Jerônimo seria muito importante, porque Luciana, a enfermeira Luciana, ela tinha a faculdade da vidência, da vidência mediúnica, e o padre Hipólito, por ser um profundo conhecedor do Evangelho, ele poderia atuar como doutrinador desse espírito. E pelo que dá para a gente perceber na obra,
nessa parte que descreve ali os trabalhadores da casa de Fabiano, a gente entende que são espíritos mais embrutecidos. São espíritos que têm uma propensão ao auxílio, que já se colocam numa condição de serviço, de trabalho, mas que não tinham grandes capacidades intelectivas, ou mesmo capacidades de sentimentos mais desenvolvidos para atuar como a equipe de André Luiz. Então, Zenóbia, ela sente a necessidade do auxílio da equipe de André Luiz. Bom, o que é importante a gente também comentar aqui é que ela explica, né, que Domênico estava numa condição de embrutecimento moral muito avançada. E assim mesmo no plano espiritual, ele não conseguia ouvir nem ver os espíritos de uma condição vibratória mais leve. É assim que a Zenóbia explica. Alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente consegue ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e não lhe sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos. Pessoal, aqui é um ponto muito importante da gente comentar, porque uma vez aqui na fisicalidade, onde nós estamos encarnados, nós não vemos, ou poucos de nós vão ver espíritos e ouvir espíritos, a menos que tenham faculdades mediúnicas desenvolvidas. E lá no astral da mesma forma, se a gente desencarna aqui, vai para uma zona mais densa, em função, né, do nosso embrutecimento moral, a gente também não vai ver nem vai ouvir espíritos de uma condição mais elevada. Então a gente vê que não tem muita diferença nesse aspecto. Daí a importância, né, da gente aqui na Terra, nesse processo, ir dilatando as capacidades do nosso espírito. Porque se a gente não faz aqui, quando a gente chegar lá, a gente não vai estar com esse preparo, com essa abertura do sentimento, com essa abertura do intelecto. Então aqui é uma escola para a gente já ir abrindo esses elementos em nosso espírito. Bom, então a ajuda da equipe de André Luiz seria muito importante nesse sentido de auxiliar o Domênico. E ali, enquanto eles conversavam nesse clima de boas-vindas, eles foram surpreendidos por uma caravana de espíritos ensandecidos, espíritos que haviam sofrido o processo de zoantropia, ou seja, eles traziam feições animalescas, conforme André Luiz vai escrever. Ele diz assim: pus-me assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpente e guinchos de macacos. Em dado momento ouvimos explosões ensurdecedoras. Então essa turba ali, ela se movimentava próximo à casa de Fabiano e segundo, conforme Zenóbia vai orientar, eles estavam tentando atacar, perturbar a casa. E eis que eles usam então dispositivos, né, como se fossem raios de choque fulminante, conforme eles descrevem, para revidar e dispersar essa multidão. E aí esses espíritos se afastam. E aí Zenóbia, ela vai dizer, né, sobre esse processo de zoantropia, por que ele ocorre, né? Ela diz assim: enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal que criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Então, pessoal, em virtude das ideias que eles cultivam, né, o pensamento deles vai formando essas formas embrutecidas, monstruosas, né? Isso dá para nós, mais uma vez, a noção da plasticidade da matéria astral, muito vinculada à condição do nosso pensamento. Ou seja, o nosso pensamento no astral, ele é uma força, né, que agrega a matéria, que molda, que dá forma. Bom, e ali, naquela conversa, a irmã Zenóbia, ela é avisada por outras casas que atuam na mesma zona ali, na zona purgatorial, que haveria a passagem do fogo etérico no outro dia. O que é o fogo etérico, pessoal? Eu achei bastante interessante essa parte, que é como se fosse um fogo que queima, né, os resíduos energéticos daquela região, para renovar aquela região. É como se a matéria deletéria lá no astral, ela fosse se agregando,
e aí esse fogo etérico ele fosse como uma limpeza que aconteceria ali. E assim sendo, né, esse fogo atuaria incendiando mesmo aquela paisagem ali onde eles estavam inseridos. E a partir disso, a casa transitória de Fabiano teria de se movimentar, de sair do lugar que eles estavam. E por isso, em função do aviso, era necessário que eles realizassem o resgate de Domênico quanto antes. Então, o resgate que estava programado para mais adiante, para o outro dia, acaba sendo antecipado. Bom, e eles saem então em caravana pela região purgatorial, em cerca de 20 trabalhadores lá da casa, para buscar Domênico. E André Luiz descreve a região, né, como sendo composta por charcos, ou seja, uma zona pantanosa, com árvores mirradas e animais monstruosos. Além disso, ele diz que havia uma grande névoa no local, né, e uma asfixiante tristeza. Ele descreve esse panorama, né? E eis ali, logo que eles iniciam a caminhada, eles passam por uma região, um charco, conforme André Luiz diz, e ali estavam vários espíritos atolados ali naquela lama, né? No meio daquela lama ali, clamando auxílio, né? À medida que eles passam, eles percebem que são espíritos que poderiam ajudar eles, eles começam a chamar por auxílio. E logo que eles clamam auxílio, André Luiz diz que seres que pareciam sáureos, ou seja, lagartos, né, vêm para atacar a comitiva. E eis que a comitiva ela é obrigada a usar descargas de energia para dispersar esses seres. Então a gente vê, né, que nesse astral mais denso, há esse domínio das consciências trevosas para com as suas vítimas, né? A gente vai ver mais adiante mais uma condição desse tipo. E ali eles conseguem dispersá-los e seguem em direção a Domênico, que estava numa região escarpada e íngreme. Bom, e ali chegando, Zenóbia, né, ela explica que Domênico deveria ser resgatado porque ele iria regressar à experiência na crosta planetária, ou seja, ele iria reencarnar num processo expiatório. E ele viria, nessa ocasião, como filho de uma de suas vítimas do passado. Então eles iriam vir juntos aqui. Bom, e aí eles iniciam um processo de resgate de Domênico. E o que é interessante ali, que André Luiz escreve no livro? Que Zenóbia, ela faz uma prece ali, ela traz as energias do alto para operar esse resgate dele. E naquele processo, né, de magnetização, ali, de processamento dessas energias, ela abre as capacidades auditivas de Domênico, que antes ele não ouvia ninguém. Então ele abre essas capacidades auditivas e ele passa a ouvi-los, né? E aí Luciana, a enfermeira Luciana, se aproxima e, usando as capacidades de evidência, ela passa a acessar todo o mundo íntimo de Domênico, ou seja, passa a acessar as memórias dele e todo o seu passado delituoso. E ali ela vai dizendo os diversos delitos, os diversos desvios que ele cometeu durante a última vida física dele. Ele, na condição de padre, ele acaba não servindo como deveria servir, ou seja, atuando de modo a beneficiar as criaturas. Isso é apenas uma máscara que ele usa, muitas vezes para fazer ações criminosas, muitas vezes. E é isso que nesses capítulos vai ser descrito. E só para a gente passar aqui rapidamente, né, o que levou Domênico àquela região purgatorial? Bom, um dos pontos que André Luiz comenta é a questão dele ter se envolvido com uma moça jovem e acaba engravidando essa moça e não assume a paternidade, ou seja, ele não queria largar o celibato para poder ser pai dessa criança. E a moça, em crise, desorientada, ela acaba tomando um veneno e acaba falecendo. Então esse é um dos karmas que ele traz. Outro é de uma outra mulher com que ele se envolveu, ele teve um filho, não assumiu esse filho também, e eis que esse filho adoece com tuberculose, e essa mãe bate na porta dele para que auxilie aquele filho, né, financeiramente, que dê as condições para ele se tratar. E mais uma vez
ele se nega a ajudar a criança que acaba morrendo, e a mãe depois, em desvario, em loucura, também vai morrer mais adiante. Então, devido a esses dois desvios e outros tantos que se comenta ali, Domênico vai parar nessa zona purgatorial. E eles estão ali no processo de doutrinação, o padre Hipólito vai fazendo todo o processo de abertura de consciência dele, e eis que chega a mãe de Domênico, nesse processo de resgate, a Ernestina. E ela então vai ser a última que vai conseguir ali sensibilizá-lo e convencê-lo à renovação íntima. Eis então que naquele diálogo todo ali a equipe de André Luiz descobre que Zenóbia, a coordenadora da casa de Fabiano, fora um afeto passado de Domênico. Eles tiveram um relacionamento, um namoro ali enquanto eram jovens, só que por circunstâncias da vida cada um seguiu um caminho, e Domênico, não conseguindo suportar, né, aquela separação e tudo mais, ele acaba entrando para o caminho de ser padre, o caminho do celibato, e ali ele se perde. E de certa forma Zenóbia, né, ela se sente no dever de contribuir com a restauração daquela alma. E ali então, a mãe dele, a Ernestina, pega ele e leva para iniciar o processo de aproximação e de reencarnação dele no plano denso. Bom, a volta do resgate. Depois que eles operaram esse resgate, né, eles vão passar por um tenebroso vale de criaturas sofredoras ali na zona purgatorial. E Zenóbia, ela orienta o padre Hipólito ali naquela região a conclamar todos ao resgate que aconteceria no dia seguinte, com a passagem do fogo etérico. Porque o fogo etérico, ele acabaria dispersando todos aqueles vales, né, de sofrimento, onde os seres estavam encarcerados, para que eles pudessem se deslocar até a casa transitória de Fabiano. A equipe, né, de André Luiz e Zenóbia, eles até tentam resgatar alguns que se sentiam sensibilizados, que queriam a renovação, só que eles não conseguem, porque naquela região ali, os algozes mantinham eles encarcerados e batiam neles quando eles se mostravam dispostos a abandonar ali aquela região e seguir com a equipe de André Luiz. Outros tantos, né, se revoltavam e não queriam a presença da equipe ali para auxílio, para resgate. E vamos aqui a uma breve descrição do que André Luiz fala dessa região e desse diálogo com esses seres. Ele diz assim: bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. Então, quando eles conclamam ao resgate, ao auxílio, esses seres lançam esses elementos aí em cima da equipe deles, e eles tecem como se fosse uma teia, né, em volta deles protetiva, uma teia magnética também. André Luiz descreve a condição desses seres, isso é muito interessante a gente notar. Veja bem. Viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida depois de longa permanência no túmulo. Pessoal, isso aqui dá para nós um panorama bem, né, bem acertado do que seria essa vida nos mundos inferiores do astral. E isso já está disponível em filmes, em séries que a gente vê os zumbis, né, naquela condição cadavérica, andando ali, né, dementados. É mais ou menos isso que André Luiz vai observar nessas regiões, conforme ele descreve. Cadáveres em retorno inesperado à vida. Então, uma condição bastante degradante desses seres ali. E por fim, André Luiz descreve, né, como os verdugos tratavam essas vítimas aí. Ele diz assim: os verdugos empunharam látegos sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. Então, os seres que se dispunham a mover na direção da equipe de resgate eram prontamente chicoteados ali pelos algozes. Então, todo esse imaginário humano, pessoal, a respeito das regiões infernais, que a gente vê nas diversas literaturas, de diversas tradições, de certo modo conversa com a descrição que André Luiz traz aqui para nós. O fogo, essa questão dos algozes que batem nessas criaturas, né? Então, isso tudo, para quem tiver mais curiosidade, está bem descrito nesse capítulo que fala sobre a casa transitória de Fabiano e as regiões infernais.
E aí eles voltam à casa transitória sem conseguir resgatar nenhum irmão. E Zenóbia orienta que no outro dia, com a chegada do fogo etérico, eles poderiam se abrir as portas da casa para receber os espíritos que quisessem ser resgatados. E aí André Luiz vai descrever nos capítulos subsequentes o fogo etérico atuando naquela região. Ele diz assim: antes de maiores explicações, ribombou novo trovão nas alturas. O fogo riscou as diversas direções, muito longe ainda, como a notificar-nos de sua aproximação. Sorvedouros de chamas surgiam próximos, e tamanha gritaria se verificava. Em derredor, tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Isso traz para nós, né, pessoal, um imaginário bastante dantesco da cena que acontecia ali na região. Os raios, os trovões vindo de cima, né, e incendiando toda a paisagem. E com esse incêndio as criaturas corriam, né? Esses verdugos, as vítimas, todo mundo debandava. E à medida que essas descargas do fogo etérico aconteciam, eles iam em direção à casa de Fabiano, buscando auxílio para serem resgatados, conclamando socorro. E a equipe ali da casa de Fabiano vai abrir, né, os portões, as defesas, para abrigar esses espíritos renovados em seus ideais. E André Luiz diz que a seleção ali rapidamente era feita com base no halo de luz ou escuro, trevoso que envolvia esses seres. Porque a partir disso, eles conseguiam saber se o ser tinha se renovado moralmente, ansiava verdadeiramente a salvação, a renovação, ou se esse ser estava apenas usando aquele artifício para se beneficiar, mas na verdade trazia o íntimo ainda endurecido. Então isso é bastante interessante a gente notar. Lá no astral não há mentira, né, pessoal? A gente não consegue usar da máscara do corpo físico para ocultar nosso mundo íntimo. Tudo isso está exposto, né, através dessa luminosidade maior ou menor que nos envolve. Eis que então, aqui eu vou falar brevemente desse assunto, mas na obra se discute de uma forma bastante detalhada. Esses espíritos eles são recolhidos. André Luiz até descreve que os espíritos que estavam renovados, eles deram as mãos, né, lá, e conseguiam mesmo volitar a uma certa altura e alcançar a casa de Fabiano no tempo certo. Isso é uma descrição bastante bonita da obra, viu, pessoal? Depois, quem tiver curiosidade, leia isso. E ele compara isso à época lá de Cristo, né, dos cristãos que eram mortos de forma brutal, né, nas arenas e assim por diante. Traz para nós todo aquele espírito, né, daqueles seres que buscavam uma sublimação. Bom, depois disso, de terem fechado os portões ali, resgatado as criaturas, eles vão a uma sala de prece que ficava ali dentro da instituição. Para quê? Para que eles pudessem alçar o voo na casa de Fabiano. André Luiz descreve que não bastava apenas os equipamentos mecânicos ali, os motores para fazer a casa subir. Era preciso um contato com uma energia superior, que é essa energia que traria a leveza para que a casa pudesse se movimentar. Isso é bastante interessante também, tem com mais detalhes lá na descrição do livro. Bom, depois disso, de toda essa aventura que André Luiz vive na região infernal, eles vão agora iniciar verdadeiramente o resgate dos irmãos prestes a desencarnar. Resgate de Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide. A obra, então, ela vai entrar agora no processo de desencarne de cada um especificamente. E é bastante interessante a gente observar as nuances de cada desencarne, né? Que vão estar ali muito atrelada à condição espiritual de cada um, ao desejo de permanecer na carne ou não, ao desapego com relação à questão material. Vamos lá então. O primeiro desencarne que eles vão processar é o de Dimas. Dimas era um trabalhador médium que saíra de nosso lar e desde então exercitara a sua mediunidade de modo bastante exitoso, auxiliando muitas criaturas. Entretanto,
quando eles chegam ali para desligá-lo, André Luiz é informado ali em diálogo com Jerônimo que Dimas estava vindo antes do tempo para o plano astral, ou seja, ele estava desencarnando antes do planejado, antes do previsto. E André Luiz, recobrando a sua própria condição, ele pergunta se Dimas não poderia ser tratado como um suicida, tal qual ele fora tratado, né? Visto que ele desencarnou e foi para as zonas umbralinas, onde ele é taxado como suicida. Só que Dimas, segundo Jerônimo, ele vinha na condição de um mártir, de uma alma devotada, de uma alma sublimada, e não na condição de André Luiz, porque havia uma grande diferença. Dimas gastara a sua matéria física na caridade, servindo, e todas as impressões que ele colheu nessa labuta acabou desgastando mais rápido seu aparelho físico. Já André Luiz, ele vinha numa condição de desgaste devido aos excessos que ele teceu na vida física, seja através dos alcoólicos, seja através da condição sexual desvairada com a qual ele contraiu a sífilis. Então isso tudo gerou o desencarne prematuro dele. E aí a gente vai ver o instrutor, né, Jerônimo, ele explicando. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas em cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Ou seja, em virtude desses choques, né, de sentimento, a condição da alimentação dele ruim, do sono ruim, acabou gerando a cirrose no fígado, né? E aí, Jerônimo diz, segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Veja só que comentário enriquecedor, né, pessoal? Porque muitas vezes, né, a existência, ela não precisa ser longa, ela não precisa ser extensa para que o espírito tenha êxito. Pode ser uma existência curta, como a de Dimas, né? Mas que seja uma existência profícua, produtiva. Se ela cumpre esses objetivos, é uma existência que valeu a pena por espírito. Ao passo que há almas que vão viver 100 e poucos anos aqui, mas que não produziram, não amealharam conhecimento, sabedoria, não desenvolveram seus sentimentos e, portanto, essa existência, ainda que tenha sido longa, pode não ter sido produtiva para a alma. Então é esse aspecto que Jerônimo traz para a gente. Até porque todos vamos passar, né? Mais cedo, menos cedo, nós vamos para o plano espiritual. Mas o que realmente importa é o aprendizado, né? O desenvolvimento da nossa alma. Bom, e o que a gente vai observar, né? Que Dimas tinha dificuldade em se desprender do corpo, ou melhor, a equipe de André Luiz tinha dificuldade em desenlaçá-lo do corpo físico em virtude de sua esposa, que buscava sustentá-la energeticamente ali, e devido às preocupações que ela tinha, porque ela não queria que ele morresse, assim por diante. E aí o que Jerônimo vai explicar assim para nós essa condição? As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Precisamos fornecer melhores fictícias. Pessoal, aqui um tema bastante interessante e recorrente na vida do modo geral. Todos nós, é provável que já tenhamos vivenciado algo parecido em nossa família, nossos entes queridos. A família não quer deixar que o doente vá embora, todo mundo quer que ele fique, assim por diante. E toda essa energia acaba infundindo uma sobrevida ao doente, né? Uma energia vital nos centros energéticos desse doente, e isso acaba segurando ele na matéria. E aí o Jerônimo fala, precisamos fornecer melhoras fictícias. Por quê? Fornecendo essas melhoras fictícias, o médico no plano físico vai chegar e dizer que o doente está melhorando, e a família vai se afastar, e eles vão conseguir operar o desligamento de uma forma mais tranquila. E foi isso que aconteceu. Dimas opera procedimentos energéticos para melhorar, Jerônimo opera os procedimentos energéticos para melhorar a condição de saúde de Dimas,
A família se ausenta em função das recomendações médicas e eles desligam parcialmente o corpo, o espírito de Dimas do corpo. E aí Dimas vai ser então ali naquele momento amparado pela mãe e vai ficar preso a alguns poucos fios junto ao corpo, que apenas seriam cortados no outro dia, né, no dia do seu velório. É bastante interessante esse ponto da obra, porque André Luiz vai descrever todas as minúcias desse processo de desligamento. Quem tiver mais curiosidade, é bem interessante dar uma lida lá no livro. O que ele fala? Ele diz que há um recolhimento dos princípios vitais de Dimas num único ponto, como se fosse uma esfera. E depois dessa esfera, ela materializa todo o organismo perispiritual de Dimas. É bastante interessante André Luiz descrever todo esse processo. Depois disso, André Luiz vai acompanhar o velório do espírito de Dimas, que está ali adormecido no colo da mãe, enquanto os seres encarnados, os entes queridos encarnados, vão ali prestar suas homenagens e assim por diante. E o que é interessante a gente notar que os encarnados que estavam mais periclitantes, que estavam mais chorosos e mais apegados com a relação à partida de Dimas, geravam perturbações nesse espírito que estava ali dormindo. E André Luiz vai descrever da seguinte forma: cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, ou seja, sobre o corpo, é chamado ao cadáver, com prejuízo para a restauração mais rápida. Então todo aquele magnetismo que a família empenhava ali no corpo, meio que tragava Dimas para aproximar-se do corpo e o perturbava, dificultando sua restauração. Aqui mais um aprendizado para nós aqui, né? Que nós aprendamos, né, a aceitar a partida dos nossos entes queridos pacificamente e não lançar-lhes, né, esses petardos de sofrimento, né, que sem dúvida vão alcançar esse espírito que está no processo delicado de readaptação, de restauração. Eis então que Jerônimo chega ali e opera o corte dos últimos laços de Dimas. E é interessante notar que nesse momento que ele corta esses últimos laços, o processo de decomposição do corpo físico se acelera. Ou seja, enquanto havia alguns fios ainda ligados, o corpo físico estava num processo de decomposição mais tranquilo, menos acelerado. A hora que corta, aquilo tudo começa a se dissolver mais rápido. Isso nos remete, pessoal, a lembranças de diversas literaturas, né? Seja de santos da Igreja Católica ou de mestres budistas, que muitas vezes disse que esses seres elevados, quando eles desencarnam, o corpo fica intacto por alguns dias, inclusive emanando perfumes e assim por diante. Muito provavelmente é porque esse espírito elevado está ali ainda vinculado por alguns fios energéticos, né? E impede esse processo de decomposição acelerada do corpo. Isso é bastante interessante a gente notar e está aqui na obra espírita, na obra de André Luiz. Bom, e ali eles vão encaminhar o corpo de Dimas para o sepultamento, no caso, no plano físico. E André Luiz e Jerônimo acompanham todo esse processo. E Jerônimo, ele traz para nós um panorama bastante interessante também, que é a questão da vampirização das energias que ficam ali atreladas ao cadáver. Que muitos espíritos se reúnem nos cemitérios, nessas regiões, para extrair esses elementos, como se esses elementos lhes dessem uma sobrevida, uma condição melhorada, como se eles se alimentassem dessas energias. Assim descreve Jerônimo. Assim descreve André Luiz sobre esse processo de dispersão dessas energias que ele faz no corpo de Dimas. Através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum. Através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Ou seja, pessoal, um mentor experiente, sabendo que o corpo seria atacado por essas entidades, trata de dispersar logo essas energias para que não haja esse processo, entendeu? E André Luiz, ele segue
ele segue ali no cemitério, e é interessante a gente notar que ele encontra uma senhora perturbada, uma jovem de 30 e poucos anos que estava ali desencarnada. E ele diz que ela estava ainda ligada ao corpo por um fio. Esse fio, né, que saía, né, da sua cabeça e adentrava o solo em direção ao corpo. Só que, conforme ele diz, esse fio ele não era luminoso, ele não era prateado, muito provavelmente pela condição de sofrimento dessa senhora. Então aqui a gente observa, né, o processo de ligação de um espírito com o corpo lá em decomposição, em putrefação. E os trabalhadores do local que faziam um amparo a essas entidades recém-desencarnadas, eles dizem que nada poderiam fazer em benefício daquela moça. Eles não poderiam desligar aquele cordão rapidamente, porque caso assim eles fizessem, né, essa entidade ela iria se direcionar para sua casa, onde lá estavam seu filho novo, criança, e o seu marido. E assim ia perturbar todo o lar, né? E naturalmente ela não teria o direito de fazer aquilo. E então, aquele tempo junto ao corpo constituía-se um aprendizado necessário para aquela irmã. O aprendizado do desapego construtivo que ela não soube construir durante a sua vida carnal, por estar extremamente ligada à vida física. Eis aí mais um aprendizado para nós. Eles então vão retornar com Dimas para a casa transitória e lá ele vai ser amparado pela equipe da casa transitória. Lembrando que a enfermeira Luciana e o padre Hipólito eles vão ficar na casa transitória enquanto André Luiz e Jerônimo vão ir fazendo esses resgates na cruz terrestre. Bom, dali eles vão operar então o resgate de Fábio, né? Fábio é descrito por André Luiz como um homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E ele desencarnou no tempo certo. E diferente de Dimas, que o processo de desligamento demorou algumas horas, né? Ele desligou parcialmente, depois finalizou o desligamento. O de Fábio aconteceu em 1 hora o desligamento total, porque era um espírito que já estava mais preparado, a família já aceitava todo o processo de uma forma tranquila, então ele consegue fazer esse desligamento de uma forma mais acelerada. E na ocasião, Fábio ele vai desencarnar com a questão da tuberculose. Ali no capítulo, o André Luiz vai entrar nas minúcias, há toda uma questão emotiva com a esposa, enfim, mas uma cena bastante bonita, inclusive, mas aqui a gente não vai se ater a esses detalhes, tá? Bom, e a causa da tuberculose de Fábio, o motivo de sua morte, remonta à vida pregressa dele junto de seu pai. Seu pai já desencarnado, né, ele auxiliava o desligamento do filho, e ele explica a André Luiz que em vida pregressa, ele e seu filho Fábio foram fazendeiros no interior do Rio de Janeiro, e eles tinham sob sua tutela muitos escravos. E acontece que as habitações que eles ofereciam aos escravos na senzala tinham uma condição de insalubridade. O ar naquele local era viciado. E assim, muitas doenças respiratórias ali se proliferavam e geravam a morte dos escravos. E Fábio, na ocasião, ele relutou em mudar os escravos daquele lugar, em melhorar o lugar e assim por diante. Então ele trazia esse karma de ter contribuído com a morte dessas criaturas. E ali ele estava, então, quitando seu débito com a lei divina. Bom, dali eles seguem para o desencarne de Albina. Albina era um ser elevado que tinha muitos méritos e ele veio de esferas superiores à de nosso lar, inclusive. E é interessante a gente notar que Albina não era espírita nem médium, ela trabalhava dentro da igreja evangélica, da igreja presbiteriana, na área educativa, conforme André Luiz descreve para nós. Isso quebra muito preconceito, né, pessoal, que às vezes nós trazemos. Porque um espírito de luz, né, quando ele encarna, ele pode operar em diversos contextos. Não é porque é um espírito esclarecido que precisa vir no espiritismo, por exemplo, ou em outra filosofia mais aberta, com mais compreensão, digamos assim. Ele pode adentrar essas outras religiões, essas outras filosofias, e ali operar o seu programa de desenvolvimento de auxílio às criaturas, conforme a Albina vai fazer.
E é interessante notar que antes de Jerônimo efetuar o desligamento de Albina, ele é chamado a comparecer a planos superiores. E lá há a decisão por esses espíritos superiores de que ela não iria desencarnar naquele momento, que na verdade ela ia ter uma moratória espiritual. Assim descreve Jerônimo. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sem dia, sine dia, ou seja, sem tempo. Então, ao invés de ir lá afrouxar os laços e contribuir para que um aneurisma eminente acontecesse ali nessa criatura, na verdade eles vão retardar esse processo, né? Que havia um tumor crescendo em Albina, e esse tumor implicaria numa veia, né, que poderia provocar um aneurisma e a sua morte. Então eles vão operar um trabalho inverso, eles vão postergar a vida de Albina na matéria. Bom, depois disso, depois do auxílio a Albina, eles vão então auxiliar Cavalcante. Cavalcante era católico na vida física, trabalhador do bem e sempre serviu, sempre dedicou-se bastante ao trabalho da caridade, assim por diante. E André Luiz descreve que ele inclusive separa-se da esposa, né, durante sua vida, em virtude dessa super dedicação que ele ofertava, né, essa questão espiritual e de auxílio. Só que no leito de morte, o que se observa é que Cavalcante estava bastante relutente em deixar a matéria. Ele, conforme a descrição de André Luiz, ele não tinha um auxílio ali de nenhum filho, nem de ninguém que pudesse auxiliá-lo nesse processo dele no hospital ali, e passa, né, a se comportar de maneira tresloucada, porque ele queria permanecer vivo, ele não queria deixar o corpo. E André Luiz e Jerônimo, eles trazem a ex-esposa dele, que passa a conversar com ele ali durante os desligamentos dele no sono, assim por diante, para tentar, né, auxiliar ele no processo de desligamento. E eis que nesse processo que vai se afrouxando os laços, ele passa a ter uma visão mais aberta do mundo espiritual. E ele vê o saguão hospitalar onde ele estava ali internado e os diversos doentes ali em volta dele. E ele descreve que havia demônios ali na região, naquele local, que era um espírito, ele diz assim, vejam o espírito mau roendo chagas, ou seja, irmãos que estavam ali na condição da doença sofriam, né, a vampirização de espíritos inferiores, e ele estava vendo aquilo lá. E todo aquele processo, né, que ele estava vivendo deixa ele ainda mais louco, ainda mais ensandecido dentro do hospital. E o médico, já sem paciência com ele, um médico de caráter duvidoso, acaba aplicando um anestésico fatal nessa criatura, e a fim de que se aquietasse esses delírios que ele se entregava. E essa injeção que ele aplica acaba gerando o desencarne do Cavalcante. E é interessante notar que Jerônimo vai dizer, né, que apenas 20 horas depois de aplicado a anestésica que eles conseguiram desligar o André Luiz, desligar o Cavalcante, desculpe, porque por conta dos efeitos do anestésico. Já no necrotério que eles conseguem fazer esse desligamento. Bom, e por fim, o último desencarne que a gente vai falar aqui, que é o de Adelaide. Adelaide era um espírito bastante desenvolvido, que era a coordenadora de um lar espírita que abrigava crianças órfãos no Rio de Janeiro. E é interessante notar que quando esse desencarne estava se aproximando, ela já era amparada ali pelo espírito de Bezerra de Menezes. Quando André Luiz chega lá com Jerônimo para auxiliar ela, lá estava Bezerra de Menezes, nos momentos finais ali, auxiliando aquela criatura. E Adelaide gozava de grande liberdade nesses momentos finais de sua vida, indo ao encontro da espiritualidade que ali estava, conversando com todo mundo. O único empecilho que ela enfrentava para se desligar era exatamente os trabalhadores dessa casa, que não queriam vê-la partir assim. E aí,
como aquele outro relato que a gente trouxe de Dimas, esses irmãos sustentavam fluidicamente a vida de Adelaide na matéria e impediam ela de se liberar. Eis então que a equipe de André Luiz decide então fazer uma reunião com esses irmãos desligados durante o sono para elucidar que eles estavam atrapalhando o desenlace, que já era chegado o momento de Adelaide partir e assim por diante. E Adelaide, por ser uma figura de liderança ali dentro, eles receavam que ela fosse, né? Que ela fosse embora. E aí, após essa reunião, eles conseguem convencê-los ali, desligar, isso, né, em desdobramento durante o sono, conseguem convencê-los. E aí, no dia seguinte, a própria Adelaide ela vai iniciar o seu desligamento. Aqui é uma questão bastante interessante, que ela, por ser um espírito desenvolvido, ela mesma vai começar a soltar os seus centros energéticos, os seus laços fluídicos. É isso que André Luiz descreve aqui. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Ou seja, pessoal, há seres evoluídos aqui em nosso plano, que eles mesmos veem o momento do desencarne, sabem a hora do desencarne e processam esse desencarne por si próprios. Aqui no caso, André Luiz diz que apenas a parte da cabeça, né, que seria desligada pela equipe dele, mas o restante ela mesma tinha operado. E a gente vê em outras literaturas, né, mestres, principalmente mestres orientais, que eles operam esse desligamento, eles sabem o momento da morte e eles mesmos operam esse processo. Bom, então, um a um, André Luiz e Jerônimo vão auxiliar no desencarne e esses seres, Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide, vão ir para a casa transitória de Fabiano, onde eles vão ali se adaptar. E o fim do livro, André Luiz diz que eles foram direcionados às colônias superiores, né? Então a casa transitória era realmente uma casa de transição para esses espíritos entre a densidade da crosta e os planos mais elevados. Então é isso, pessoal. Em resumo, esse é o panorama da obra Obreiros de Vida Eterna. Falar sobre essas condições do desencarne, como esse processo de desligamento acontece. E é uma obra bastante rica, porque além desse fio central da obra, a gente vê descrições das zonas infernais, descrições dos altiplanos celestes, onde esses seres vão se comunicar com o nosso lar, por exemplo, assim por diante, entre outras minúcias que eu não me atentei aqui em função do nosso objetivo, que é fazer um resumo mais rápido da obra. Muito obrigado, espero que vocês aproveitem esse conteúdo e eu vou deixar disponível todo o material. Até mais!